Voltamos com o programa Central do Esporte, agora falando de futsal. Bruno, depois da Associação Amigos Rio-Grandense na categoria Sub-20 fazer história no futsal aqui da cidade, se classificando para a semifinal do estadual, Sub-17 A equipe esmeraldina, comandada por Lucas Belo, recebeu aqui em Santa Maria, lá no ginásio do Oreco, pela terceira rodada da terceira fase do estadual, o Torino de Caxias do Sul, que havia batido o time santamarense no último final de semana em Caxias do Sul. Mas em solo santamarense deu Santa Maria, Quintana. A equipe do Rio Grandense fez 4-1, apesar do técnico Lucas Belo não ter gostado muito da atuação do time esmeraldino. A equipe ficou todo o tempo à frente do placar, foi para o intervalo vencendo. Em alguns momentos, a equipe visitante do Torino equilibrou a partida, mas a atuação que a gente está vendo aí do goleiro Marcelo, muitas vezes fazendo defesas importantes para o Rio Grandense, então garantiu essa vitória importante, que além de colocar o time novamente na liderança do grupo 5, 15, ou melhor dizendo, da terceira fase, com 6 pontos em 3 jogos, deixa o time, como nós falamos, salientamos aqui no início, muito pertinho da classificação. Associação Amigos do Rio Grandense prestes a colocar mais um time aí na fase eliminatória, nas finais do estadual Sub-17. Vai fazendo uma grande campanha, que eu não canso de lembrar aqui, né, Quintana? Que essa base Sub-17 também vem jogando estadual Sub-20. E tu conversaste com o treinador Lucas Belo, que analisou, como tu falou, não gostou muito do desempenho, mas obviamente comemorou essa classificação, né? Vai falar agora sobre essa atuação, sobre a campanha da equipe, justamente boa parte do elenco já está jogando o estadual Sub-20, como é que essa questão de focar uma de competição, focar a outra. Lucas Belo, então, falando para o Esporte Sul e também para o Central do Esporte. Hoje a gente não teve uma boa partida, né? E faz uns 2 jogos já que a gente não vem jogando da melhor maneira possível em relação aos jogos que a gente vinha produzindo. Né? Hoje o importante foi realmente a vitória para nos colocar de novo na liderança, né? E inclusive com uma forma de saldo de gols. Né? Fizemos 3 gols de diferença, isso nos ajuda, a gente tinha 2, agora estamos com o saldo de 5, né? E faz a gente para a última rodada dependendo só de nós, podendo até perder de repente por um resultado de 1 ou 2 gols de diferença dependendo do jogo de terça, ou até terça-feira já saber se estamos classificados ou não, se Torino empatar ou vencer a RBF lá. Acho que a gente está conseguindo fazer uma bela campanha, né? Mas o foco mudou um pouquinho depois que a gente começou a entrar com o Sub-20, a gurizada focou muito mais no Sub-20, isso acabou atrapalhando um pouco. Né, mas a gente está tentando trabalhar psicologicamente com eles, afinal de contas a gente enfrentou uma equipe hoje que joga muito fechada e a gente conseguir criar e conseguir fazer esses gols que a gente fez, a gente fica bem feliz. Porém, os jogadores podem dar muito mais do que isso, eu tenho certeza disso e eles sabem que eles podem dar muito mais que isso. Né, afinal de contas eles já venceram a equipe atual campeã, já venceram outras equipes de tanto gabarito quanto a atual campeã, então eles podem dar muito mais do que eles deram hoje, só que a gente tem que trabalhar durante a semana e pelo menos quando não tem jogo do Sub-20, fazer que eles desfoquem do Sub-20, para que eles possam dar o máximo no Sub-17 também. Se por um lado a Associação Amigos Rio Grandense obteve a classificação, o América se despede da competição. Deu adeus estadual Sub-17, Associação Futsal América, que apontamos aqui desde o início da temporada, era um dos favoritos ao título nesta categoria, né, Quintana? A equipe do América, comandada pelo técnico Daniel Sachs, que teve um bom início de campeonato, fez uma excelente primeira fase, mas depois começou a cair de produção. Caiu de produção na segunda fase, só conquistou 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. E nesta terceira fase largou com 2 derrotas em casa e com isso, neste final de semana, precisava 100% de aproveitamento em 2 jogos longe de casa. Bateu a ASAF, que é um dos adversários mais qualificados da competição, por 4-1 na sexta-feira, lá em Santo Ângelo, e deu indícios do que poderia, né, chegar também à fase de mata-mata nessa categoria. Mas daí no sábado, Quintana saiu fazendo 3-0 sobre o Arsenal de Não Me Toque, mas permitiu a virada dos donos da casa para 9-3. E com uma vitória e uma derrota na bagagem, neste retorno a Santa Maria, trouxe junto também esta eliminação. Não podia perder nesses 2 jogos e foi derrotado, tropeçou diante do Arsenal e então deu esse adeus precoce no estadual Sub-17, tem bons jogadores, oscilou bastante na competição, a equipe joga meio sob pressão, como o técnico Daniel Sachs gostava de falar, mas realmente na partida deste sábado, né, saiu ganhando 3-0, pressão dos donos da casa não segurou e deu adeus, um adeus precoce, como eu falei. A gente lamenta aqui, né, como eu falei, gostaria de ver até, quem sabe, numa semifinal, numas quartas de finais, um confronto santamarense entre a Associação Amigos do Rio Grandense e a América, que já fizeram 2 grandes jogos na primeira fase, mas então a América deu adeus à competição e agora continua no estadual somente com a categoria Sub-15.
Seguimos dentro de quadra, agora falando de handebol, porque a SH segue sem vitória na Liga Nacional, Diogo. Quintana, na quinta-feira à noite, partida 7ª pela Liga Nacional de Handebol, lá no ginásio do César Senati, e o time de Santa Maria teve mais uma parada difícil pela frente, perdeu para o São José de São Paulo, dessa vez por 41-16, 7ª derrota do time treinado pelo professor Jorge Fernandes. A gente lembra sempre, né, Quintana, que é a primeira participação da Associação Santamarense de Handebol na principal competição nacional, a primeira participação gaúcha, na verdade, que vem rompendo esse paradigma, e agora, nesta quinta-feira, viaja ao Paraná para enfrentar a Unimed Maringá às 20 horas na quinta-feira, nesse que é o antepenúltimo jogo do time na competição, que fecha o torneio no dia 8 de novembro contra o Metodista São Bernardo aqui em Santa Maria. E imagens, né, o registro dessa partida disputada na última quinta-feira aqui em Santa Maria. Perfeito.